Olá amigos, meu nome é Evandro Fonseca, sou professor universitário, administrador, pós-graduado em administração hospitalar e gestão de saúde. A partir de hoje estarei junto com vocês no programa Saúde em Ação, onde nós estaremos dirimindo as principais dúvidas que existem em relação ao direito dos pacientes e usuários do Sistema Único de Saúde e saúde suplementar. Observamos diariamente hospitais superlotados, falta de acesso ao Sistema Único de Saúde, falta de medicamento, falta de leitos de alta complexidade, enfim, vários problemas que são veiculados através dos meios de comunicação. No artigo 96 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E diariamente nós acompanhamos a luta de muitos pacientes para usufruir deste direito, um direito que é constitucionalmente garantido, um direito que todo cidadão brasileiro tem. Nós estaremos justamente no programa Saúde em Ação dirimindo algumas dúvidas em relação à superlotação dos hospitais, à falta de medicamento, falta de material hospitalar, falta de médicos nas unidades, como usufruir deste direito, como obter este direito em relação àquilo que está preconizado na Constituição Federal. Acompanhe semanalmente no site www.oe10.com.br do jornal O Estado e conheça o seu direito em relação à saúde pública e saúde suplementar. Estamos nesse momento com o professor Ricardo Balocchi, um profissional que possui um notório saber e uma conduta ilibada em relação às ações de gestão pública. Ricardo Balocchi, ele é administrador, pós-graduado em gestão de organização pública e servidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, auditor do controle interno, e hoje nós estaremos discutindo e debatendo os principais problemas que existem em relação à escassez de recursos na saúde. Nós estamos vivendo uma profunda crise econômica no país. O reflexo disso é em diversos setores: educação, segurança e saúde. Justamente nós queremos fazer uma abordagem com o professor Ricardo Balocchi sobre os diversos problemas que existem em relação à falta de escassez de recursos na saúde. Para mim é uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui no programa Saúde em Ação e nós gostaríamos de saber qual a sua opinião em relação à questão da constituição do orçamento público a nível federal, estadual e municipal. Existe realmente a escassez de recursos públicos para garantir o direito de todos os pacientes na atual conjuntura? A União, o Estado e o município, ele já faz a sua previsão. Anualmente eles têm que fazer uma previsão, que é o planejamento. Só que esse planejamento está sendo assolado pelo tamanho da demanda. A demanda da saúde tem crescido demais. Isso não é uma coisa só do Brasil. De todos os países, e hoje, a pauta tem sido saúde. Você vê os Estados Unidos está numa briga por causa de saúde. Certo? Você vai manter o modelo do Obama ou não. Acontece que a saúde, ela ocupa grande parte do orçamento. Isso foi transferido para os municípios têm que arcar com 15%, só que 15% hoje não atende à necessidade. Então, você faz uma programação, mas a demanda tem sido muito maior. Quer dizer que os recursos são finitos e as demandas infinitas. E o reflexo é o que nós observamos diariamente através dos veículos de comunicação, a superlotação dos hospitais, a falta de medicamento, a falta de médicos nas unidades de saúde, é devido justamente à escassez de recursos e à prioridade de investimentos em relação à saúde pública. Evandro, vamos entender uma coisa. Quando você atende a saúde na sua plenitude, alguém vai ficar descoberto. Algum setor, seja a educação, seja a moradia, segurança, alguém vai ficar descoberto. Esse é o déficit público. Quando fala em déficit público, e o governo federal falou esse ano em 159 bilhões, o que significa isso? Significa que 159 bilhões de contas não serão pagas. Então, o que nós precisamos? Priorizar o que nós vamos atender ou deixar de atender. O que deve ser atendido, o que não deve ser atendido. E aí nós entramos no momento do país onde nós temos que auditar as contas. Porque as contas têm que ser bem gastas, o valor público tem que ter eficiência na sua utilização.
Ok. O bloco de financiamento em relação ao orçamento da saúde, mais especificamente. O orçamento da saúde ele é composto por blocos de financiamento. Bloco de gestão, bloco de alta complexidade, bloco de atenção básica, bloco de vigilância e saúde, enfim, vários blocos. Em cada bloco existe portarias que vinculam cada rúbrica. E existe uma contrapartida por parte do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Eu pergunto para você, esta contrapartida é baseado numa média histórica de produção, que nós recebemos praticamente esses recursos para garantir o funcionamento da saúde pública no município, que está previamente cadastrado no Sistema Único de Saúde. E existe, na verdade, uma incoerência, porque esta média histórica de produção, ela está registrada, os recursos que são repassados é baseado no que o IBGE determina. Eu pergunto para você, nós temos na atual conjuntura registrado no IBGE em torno de 700 e poucos mil habitantes. Isso automaticamente reflete num per capita que tem que ser formatado pelo governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Mas na realidade, aqui no município de Campo Grande, mais especificamente, nós chegamos a atender mais de 1,5 milhão de habitantes. Eu pergunto, existe, além de escassez no recurso público, existe, como você falou, sim, com muita propriedade, pacientes que acabam ficando sem este atendimento, sem este direito, e acabam recorrendo na justiça para obter o seu direito em relação à internação, em relação a medicamentos de alto custo, em relação a cirurgias de alto custo também, que às vezes não tem, e infelizmente deveríamos estar analisando. Chegou o momento do Brasil fazer uma análise profunda sobre o que é prioridade na atual conjuntura? Olha, nós temos que entender uma coisa. Toda cidade que é centro de outra cidade, que é polo de outra cidade, ela tem que ter um tratamento diferenciado. Nós temos Campo Grande, que atende toda a região em volta, e toda essa região em volta, ela recebe dinheiro para baixa, para média e para alta complexidade, mas não tem, vem utilizar Campo Grande. Cidades igual Cacoal, em Rondônia, é a mesma coisa. Cuiabá, mesma coisa. Então nós vamos ter que ter um modelo diferente. Ok, no próximo bloco nós estaremos dando continuidade a este bate-papo e dirimir algumas dúvidas que existem em relação do orçamento da saúde pública. Olá amigos, estamos de volta para debater um assunto que é de grande relevância e de interesse da sociedade na atual conjuntura do país. Ricardo Balocchi, nós temos, como relatamos anteriormente no último bloco, inúmeros problemas em relação à questão da saúde pública. Mas a auditoria para comprovar a veracidade das informações que o serviço foi executado nos hospitais, nos laboratórios, nas unidades de saúde, nas unidades de pronto atendimento 24 horas, é importante? Doutor Evandro, olha só, a auditoria, se você pegar a finalidade da auditoria, ela vê as conformidades. Se está conforme, deveria ser. Mas a Constituição fez uma mudança nisso. A Constituição, lá no artigo 37, quando colocou a palavra eficiência, deu uma nova função para a auditoria, e os gestores não gostam disso. Porque uma coisa é você dizer que é ilegal e está errado, o gestor até gosta. Sabe por quê? Porque evita de ele praticar um erro. Mas a hora que ele vai na eficiência, a auditoria diz o seguinte, que poderia ter sido feito por uma forma melhor, uma forma mais eficiente, uma forma mais econômica, com maior resultado. E isso incomoda os gestores. Porque os gestores não são balizados por eficiência. E aí a auditoria é importante, porque todo dinheiro mal gasto, ele vai ter que ser gasto novamente. E o dinheiro bem gasto, ele é gasto uma vez só. Então quer dizer que é importante uma formação técnica específica na área que vai estar se atuando. Eu pergunto, qual é o parâmetro que o auditor utiliza para aferir as informações em relação às veracidades dos fatos? Bom, ele precisa de uma especialização. Se nós temos material médico, tem que ser uma enfermeira. Se nós vamos analisar o tipo de procedimento, tem que ser um médico. E se são os lançamentos, são contábeis, precisa de um contador.
Hoje, os tribunais já entenderam a necessidade de um controle interno. A nossa grande dificuldade é que os controles internos hoje são ligados aos gestores. Eles deveriam ser independentes, Evandro. Entendi. E o controle interno, ele surge justamente para demonstrar mais transparência, lisura em relação aos atos do gestor? Não, o controle interno, ele está para assegurar que o ato está correto, está conforme a determinação. A transparência é uma coisa para outro setor. Ele analisa o ato, se a legislação permite ou não permite, se traz resultado ou se não traz resultado efetivo. Essa questão da eficiência é o que está incomodando os gestores, né? Por que você gastou o dinheiro com a aquisição de equipamentos ou você vai gastar o dinheiro para a mobilização de uma UPA? Como que fica a relação, professor Ricardo Balocchi, da auditoria em relação à judicialização? Exemplo, nós temos milhares de pacientes que são portadores de câncer. E às vezes eles requerem na justiça o direito de adquirir aquela determinada medicação de alto custo. Mas o Sistema Único de Saúde não cobre esta medicação de alto custo. E os pacientes requerem porque eles têm direito e está previsto na Constituição Federal. Como que fica esta relação da auditoria com a judicialização? Primeiro que quando não está no sistema da saúde, é porque não tem uma resolutividade o medicamento, comprovada ainda, certo? Alguns medicamentos são experimental. O paciente está na sua necessidade de vida, o judiciário quer cumprir a ordem constitucional de saúde, certo? E o gestor, seja estadual ou municipal, tem essa dificuldade de prover isso sem recurso. Nós vivemos um dilema, né? Recentemente, o governo federal gastou 1 bilhão com a judicialização. A judicialização tem interferido. É necessário hoje que essa interferência aconteça? Sim, porque tem previsão constitucional. Então, o controle interno não vai questionar isso. Mas agora, o resultado desses medicamentos experimentais, nós temos que voltar a conversar sobre esse assunto. Interessante. Existe um outro ponto que nós podemos estar abordando, que é em relação à questão da escassez de leitos de UTI neonatal e adulto. A Organização Mundial de Saúde estabelece que cada capital teria que ter 3 leitos de UTI para uma cobertura de 10 mil habitantes. Em Campo Grande, atualmente, nós temos 1,9 leitos de UTI para uma cobertura de 10 mil habitantes. E no interior do estado, 0,9 leitos de UTI. Os pacientes acabam recorrendo à justiça para solicitar a aquisição de um leito de UTI na rede privada. Isto na visão da auditoria, na hora do fechamento de contas. Como que o auditor enxerga, como que o auditor visualiza o impacto econômico financeiro em relação a este direito que o paciente tem, mas que o Ministério da Saúde não garante este direito por causa da escassez da falta de leitos de UTI. Como que a auditoria enxerga? Vamos olhar de duas formas. Primeiro, como cidadão, eu acho injusto, porque eu sou morador de Campo Grande e os leitos estão sendo ocupados por moradores de outros municípios, ok? Como auditor, é ordem judicial. Ordem judicial você não pode questionar. Como gestor, o seu programa, o seu orçamento está comprometido, porque você não fez a previsão de aquisição daqueles leitos. Então você acha que nesse momento seria, na visão de gestão, seja ela federal, estadual ou municipal, os entes se dialogarem e discutirem a implantação de um projeto de regionalização? Com isso, conseguiria minimizar o impacto em relação à grande demanda que é oriunda do interior do estado e que busca o atendimento na capital? Vou falar uma coisa para você. Toda vez que os municípios têm dificuldade de fazer alguma gestão sozinha, o que eles fazem? Eles fazem consórcios. Hoje nós temos um cinema, tem a ver com desenvolvimento. E nós vamos ter que ter um consórcio para tratar da saúde. Você pode mandar todo mundo para cá, mas desde que você tenha um aporte necessário. Porque o que não é justo é que um determinado município receba um repasse, aonde ele vai usar na baixa complexidade e você aqui precisando da alta. E o paciente é dele. Então, o que vai ter que ter um consórcio entre municípios? Vai ter que ter, eu não sei, eu usei a palavra consórcio, mas podemos remodelar de diversas denominações.
Mas não vamos ter que tratar a saúde conjuntamente, e não de forma isolada, como tem sido hoje. Pacientes que buscam atendimento em relação ao câncer, à hemodiálise, pacientes que buscam atendimento para realizarem as suas cirurgias, consultas com especialistas, pacientes que buscam atendimento em relação à unidade de tratamento intensivo adulto ou neonatal. Tudo isso nós observamos que reflete diretamente na vida do cidadão, que reflete diretamente na vida da população. Eu pergunto para o senhor, como um profissional que possui notório saber em relação ainda em auditoria, é possível realizarmos uma auditoria sobre todos esses atendimentos que são realizados, fechar esta conta e o governo federal e o governo estadual praticamente dividirem essas responsabilidades e ressarcir, às vezes, o município que está tão sobrecarregado devido à falta de estrutura no interior? Os principais municípios, que hoje é Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, eles estão sobrecarregados mesmo. Possivelmente há uma discussão política sobre isso. Na discussão política nós vamos ter que judicializar essa questão, com certeza. Ok. No próximo bloco daremos continuidade à entrevista com o professor Ricardo Balocchi. Aguarde. Estamos de volta. Professor Ricardo Balocchi, nós fizemos uma análise, na verdade, de conjuntura, uma análise da relação da auditoria com a judicialização no país e principalmente seus impactos no estado e no município. Eu pergunto para o senhor, economicamente, reflete diretamente neste setor específico no qual nós estamos abordando? A saúde hoje, ela ocupa um espaço na mídia política, econômica e social. Ela tem sido uma necessidade premente. A grande dificuldade está sendo atender a contento. Países grandes hoje, que têm um grande volume de pessoas, tipo a China, por exemplo, eles já entenderam que o poder público não tem como atender todo mundo. Então, nós vamos ter que estabelecer no nosso país algumas prioridades de atendimento, de necessidade de atendimento. Nós temos hoje uma mudança, ao mesmo tempo que observar, Evandro, ao mesmo tempo que nós temos um crescimento das clínicas que produzem exames e laboratórios, nós temos um crescimento da dificuldade de pagar esses laboratórios e essas clínicas que servem o setor público. Recentemente, o senhor esteve prestando consultoria, desenvolvendo um trabalho na China, especificamente. O senhor conseguiu perceber como que é a plataforma de saúde, como que é o modelo de saúde que eles adotam para a população? A China é um país comunista, onde eles têm um modelo de vida diferente para a coletividade, onde eles doam parte do seu dia ou da sua semana de forma gratuita e eles entendem que cada um tem que fazer a sua parte. Quando você vai até o médico, o brasileiro pede um check-up, ele não está sentindo nada. Ele pede um check-up total. Na China é diferente. Ele pede os exames principais. Dos principais, aparecendo alguma anomalia, você vai para os seguintes. E assim você vai gradativamente utilizando o sistema de saúde deles. É passo a passo. O Brasil não. O Brasil, o cidadão já quer colocar um Doppler, ele quer fazer um exame de sangue, ele quer ir para uma esteira e assim por diante. Como que foi a tua experiência em relação ao que você pôde observar nesse país? O governo chinês ele é mais participativo, ele tem uma medicina voltada mais para a homeopatia, ao invés da alopatia é só para caso de alta complexidade. A prevenção ela é trabalhada de forma intensa para que nós não haja nem a média nem a alta. Bacana. Então, o modelo curativo e hospitalocêntrico é um formato de gestão no país, no Brasil. Existem países que adotam como modelo de gestão a gestão da saúde preventiva, que isso com certeza reflete diretamente, economicamente, e reflete como um impacto positivo em relação à vida dos usuários. Qual que é a tua visão em relação ao modelo de saúde preventiva? Você acha que prevenir é melhor do que remediar? O prevenir sai mais barato, e muito mais barato para o gestor público. Ele evita os grandes gastos, seja com exame ou seja com medicamento. Evita você estar internado. Quanto custa uma internação, seja no CTI ou num leito de enfermaria? Ele evita que ele faça
a progressão da sua doença. E o mais importante, ele dá qualidade de vida, porque o cidadão com uma baixa complexidade intensa, preventiva intensa, você evita que ele adoeça, ele está mais feliz, ele está mais saudável. Bacana. Um outro ponto que eu gostaria de estar abordando contigo, nós temos quase em torno mais ou menos de mais de 200 milhões de brasileiros. O orçamento da própria saúde pública é dividido para cada cidadão brasileiro. Cada cidadão brasileiro tem um direito desta fatia que está no orçamento constituído pela saúde pública. Eu pergunto para o senhor, na atual conjuntura, após esta análise, esse bate-papo que nós fizemos, existe uma injustiça social em relação a este direito que é garantido constitucionalmente para o cidadão brasileiro? O direito, ele é garantido. O problema está no exercício dele. Nem todo mundo consegue fazer o exercício, porque algum exerce o direito de forma equivocada. Você não precisa daquilo ali. Agora, nós temos um momento, você estabelecer uma injustiça, dosar uma injustiça, você estabelece a diferença entre o Nordeste e o Sul. Nós temos questões históricas no meio também, dessas populações. Mas a Constituição hoje garante, mas ela garante algo que não tem recurso suficiente para adimplir. E por isso o déficit na área de saúde. Uma das alternativas que os governos federais adotaram, quando você fala no contexto histórico, era a criação do CPMF, onde tinha como objetivo, na verdade, suprir esse déficit que existe em relação à saúde pública no país. O CPMF foi criado com o objetivo de atender essa situação deficitária que existia à saúde pública. Mas só que houve desvio de finalidade de objeto. Houve-se sim, através do índice de operação financeira de cada cidadão, a coleta desse recurso, na verdade, a captação desse recurso, só que houve um desvio de finalidade de objeto, que o recurso foi para suprir o déficit da Previdência e déficit das ações sociais. E a saúde, na atual conjuntura, ficou praticamente desguarnecida. Como que você enxerga esta questão em relação à questão da carga tributária e de criação de mais um imposto para suprir esse déficit da saúde? Você é a favor ou é contra? A população não aceita, a população não encontra mais motivo para aumentar o tributo, o governo não tem legitimidade para colocar um novo tributo. A oportunidade do CPMF teve, a questão é que colocaram o CPMF e ele foi dado um outro destino e o recurso que estava sendo destinado foi reduzido. Pô, você criou um novo fonte de receita, aí você divide a receita e a receita anterior é reduzida. Quer dizer, você não vê o resultado. Se você não vê o resultado, a população não vê o porquê de pagar. E o impacto é direto na vida do cidadão? É automático. Ok. Gostaria de agradecer a participação do professor Ricardo Balocchi, administrador pós-graduado em organizações públicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, auditor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Com certeza as suas informações são informações de grande relevância que vêm contribuir com o enriquecimento e o conhecimento da nossa população sul-mato-grossense, população brasileira. Muito obrigado, professor Ricardo Balocchi, pela tua participação no programa Saúde em Ação. Eu que agradeço, doutor Ivandro. Eu gostaria de dizer o seguinte, saúde é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Ela é difícil, ela não é uma solução fácil, é de uma necessidade primária da população. E no momento de crise é o momento onde nós precisamos fazer os ajustes necessários. Ok, muito obrigado pela sua atenção, pela tua participação no programa Saúde em Ação. Acompanhe semanalmente através do portal O Estado MS, www.oe10.com.br, as nossas ações em relação à saúde pública e saúde suplementar. Hoje nós tivemos a oportunidade de discutir o orçamento público do país, o impacto que existe em relação à saúde pública brasileira e as suas consequências na vida da população. Muito obrigado.